Vamos iniciar os nossos estudos falando a respeito dos livros de André Luiz, que nós sabemos que são obras extraordinárias, relevantes para a nossa formação espiritual, e principalmente os livros de André Luiz é uma espécie de código de sobrevivência da vida corporal e da vida espiritual, a vida astral. Nós ainda vivemos com as identificações do mundo transitório e não conseguimos nos sentir espíritos. Nós negamos esta imortalidade, talvez pela complexidade da sobrevivência. Nós visualizamos o tempo todo o nosso corpo físico e nos sentimos físicos. Apesar que no campo intelectual, na convicção intelectual, sabemos que nós somos espíritos. E os mentores de André Luiz, em seus livros, lembram a todos nós esta beleza de vivermos com espiritualidade. Vivermos a fim de que possamos trilhar a porta estreita do Mestre Jesus, que ele anuncia no seu Evangelho, na sua Boa Nova. Inicialmente, existe um mentor que eu considero como um mentor fascinante. Ele é apresentado no livro Os Mensageiros, Aniceto. Aniceto é um espírito tão grandioso que, segundo o capítulo 2º do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Dr. André Luiz, Aniceto, quando estava encarnado, na sua última encarnação, aqui na nossa dimensão física, ele teve discípulos. Ele foi um líder espiritual. Para vocês terem uma ideia, então já no nosso mundo físico, Aniceto já era um espírito, é um espírito grandioso. Naquela época, ele já representava uma liderança espiritual, em plena encarnação, que é algo difícil em nós. Nós, quando mergulhamos na carne, a sobrevivência, a subsistência, a visibilidade do mundo transitório, fixa a nossa mente nessa necessidade única da vida orgânica, da vida corporal. E esquecemos que nós iremos retornar para a pátria espiritual, pátria esta, que nós iremos precisar do nosso perispírito, do nosso espírito, para poder reingressar na vida espiritual. E o nosso preparo é muito pouco. Nós ainda não acreditamos emocionalmente, intelectualmente sim, acreditamos que existe a vida espiritual, mas emocionalmente ainda vivemos alguns vacilos, algumas oscilações de dúvida se realmente existe a vida espiritual. Eu falo isso quando nós vivemos as nossas tempestades íntimas, aqueles dias difíceis, aquelas dificuldades em que, ao olharmos para o céu, visualizamos muitas nuvens cinzentas e, às vezes, duvidamos emocionalmente sobre essa doutrina espírita consoladora que nos dá esta notícia que existe a vida espiritual. Fé ardente na vida espiritual, conforme a questão 922 do Livro dos Espíritos, sua resposta diz: fé no futuro, fé na vida espiritual. E Aniceto, no livro Os Mensageiros, segundo André Luiz, no capítulo Os que Dormem, André Luiz conseguiu observar a aura, o halo, as emanações que saem do perispírito do Aniceto, da cor lilás.
que significa um espírito ter em sua aura as vibrações da cor lilás? É um amor profundo, um amor universal, que é de uma raridade no planeta Terra. Então, nós estamos diante do Aniceto, que é um espírito grandioso. E, às vezes, quando reencarnam esses espíritos do quilate do Aniceto, são espíritos anônimos. Para o mundo, são pessoas comuns apagadas, mas para a vida espiritual, são pessoas pontes, não muros, mas são pessoas pontes que permitem que nós possamos trilhar a vida, atravessar o mar da vida, chamada travessia perigosa, e eles se fazem pontes. Eles tendem os seus conhecimentos, as suas consolações, para que possamos superar aquelas expiações, aqueles capítulos não resolvidos por nós, em que nós fomos reprovados no campo do sentimento, da família, da profissão, e retornamos para a vida material com a necessidade de autossuperação. Então, o Aniceto, ele representa para André Luiz, conforme no capítulo 1, como aquele que vai influenciar a sua formação espiritual. E o Aniceto, ele, durante os capítulos do livro Os Mensageiros, Aniceto, ele orienta André Luiz e, pela via indireta, está orientando todos nós, quando nós estudamos, lemos, meditamos as páginas deste livro extraordinário, que é o livro Os Mensageiros. André Luiz, com a presença de Aniceto, André Luiz, no capítulo A Viagem, no livro Os Mensageiros, André Luiz se ilumina. Ele está trilhando o ambiente das trevas, no umbral, e em um dado momento, André Luiz, ele para e sente que cada átomo, palavras de André Luiz no capítulo A Viagem, do livro Os Mensageiros, ele diz que cada átomo, o seu perispírito ganha luz, se ilumina, e ele se sente todo iluminado. E quem está presente para poder se consagrar com André Luiz? Aniceto. Aniceto deu formação a André Luiz a ponto de alcançar a sua autoiluminação. Literalmente, André Luiz se iluminou. E com isso nós aprendemos que a nossa evolução, ela requer estes elos de orientadores que sabem mais do que todos nós. Temos o exemplo também de um grande orientador, também da série André Luiz, que ele é apresentado no livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, para vocês terem uma ideia, existem diversos instrutores. Podemos aí nomear Zenóbia, que é responsável, ela é responsável pela Casa Transitória Família de Cristo, é um posto avançado, está fixado no umbral, a fim de que eles possam ajudar os irmãos que vivem naquelas condições difíceis, na região do umbral, e a Zenóbia é responsável. Ela tem em sua assessoria no mundo astral a Luciana, que é uma enfermeira vidente, tem o Jerônimo, um orientador, instrutor, que ajuda muito o André Luiz. Também tem o padre Hipólito. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos aí estes irmãos. Mas existe um capítulo específico no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o chamado Sublime Visitante. Ali se apresenta materializado Asclépios. Asclépios, não sei se os amigos lembram, Asclépios, ele é um espírito tão avançado que ele tem que se materializar em nosso lar. Não há condições de ele se apresentar com naturalidade em nosso lar, para se tornar visível aos irmãos, porque o corpo espiritual dele está muito avançado. E então ele precisa se materializar a fim de que ele possa se apresentar. Então, nós temos aí o nosso Asclepios, ele se apresenta no painel, no globo, e ele vai se materializando pouco a pouco com a ajuda dos irmãos. E segundo André Luiz, quando Asclepios se materializa, Asclepios, ele
ele gera, ele emana, ele começa a magnetizar com a sua felicidade aos demais irmãos. André Luiz sente uma felicidade profunda pelo magnetismo de Asclepios, que se apresenta nesse capítulo sublime visitante. E segundo o orientador, esclarecendo André Luiz, Asclepios, ele aspira, ele deseja alcançar numa hierarquia das dimensões superiores do planeta Terra, ele tem a intenção de representar o planeta Terra na Assembleia do Sol. O que significa isso? Sistema solar, isso encontra-se no capítulo Visitantes Sublimes. Asclepios, ele deseja, tem a intenção de representar todos nós, dimensão física, dimensão espiritual, no chamado Assembleia do Sol. No sistema solar existem representantes de cada esfera de vida. De Júpiter, Saturno, Marte e demais planetas. Isso considerando a vida espiritual em cada planeta. E Asclepios, ele tem intenção de representar o nosso orbe perante a Assembleia em que estarão presentes ali os responsáveis de cada planeta e também do sistema solar, e também o nosso Cristo. Então, só para vocês terem uma dimensão, esse espírito ele é grandioso e ele recebe perguntas, indagações daqueles que estão presentes, entre estes, o André Luiz. E ele responde através de pergaminhos luminosos a cada pergunta que os irmãos fazem. E ele sempre traz ali o Novo Testamento, carta de Paulo de Tarso e também o próprio Evangelho do Mestre Jesus. E eu me lembro que talvez foi a Luciana, que é enfermeira na vida espiritual, acredito que seja ela, ou Jerônimo, fez uma pergunta sobre a vida, como superar as nossas inquietudes, como superar tudo aquilo que desconforta os nossos corações. E esse espírito superior Asclepios, muito avançado, ele tira o pergaminho e ele lê uma das cartas de Paulo de Tarso. Diz o seguinte, essa carta, conhecida, diz o seguinte: regozijai-vos sempre, isto é, alegrai-vos sempre. E esse irmão Asclepios, ele esclarece que em todas as dificuldades da nossa vida, devemos vibrar e sentir o Cristo com esta alegria. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Porque se nós conseguirmos alcançar esta convicção intelectual que existe vida na pátria espiritual, existe vida após a morte do corpo físico, nós conseguimos relativizar as nossas dores e podemos ir além, conseguimos racionalizar as nossas dores. Que o grande desafio é que quando a dor, o sofrimento se apresentam em nossa encarnação, nós perdemos esta racionalidade em Cristo. Nós perdemos essa beleza de relativizar as nossas experiências. Pois não, Paulo? Não estou te ouvindo, Paulo. Pode falar. Não, é que eu botei a mãozinha aqui, Certo. aí você só viu essa mãozinha. Tinha visto a outra não, né? Foi mal, Paulo. Eu vou fazer o curso, o intensivão. Eu vou aprender. Um dia eu vou aprender. É que você citou a questão 922 do Livro dos Espíritos. Você quer que leia? Poxa, seria maravilhoso, Paulo. Então vamos lá. Vamos lá. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Certo. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os seres humanos? Resposta: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral,
a consciência pura e a fé no futuro. Muito bom, Paulo. É justamente essa parte final, fé no futuro, que permite que nós possamos alcançar essa possibilidade de racionalizarmos, de amortecer, suavizar as dores que batem na porta da nossa vida. E já que, o Paulo, você está com o livro dos Espíritos em mãos, você pode ler a questão 274, 274, porque ela fala sobre a hierarquia, as ordens dos espíritos, essa hierarquia do mundo espiritual. O espírito mais avançado, mais crescido, ele orienta aquele que ainda está trilhando no crescimento. 274, você pode ler, amigo Paulo? Eu agradeço. Parte primeira ou parte segunda? Do 274, da questão, é só a primeira parte só. (274), vai falando aí que eu estou procurando. É isso aí. Então, o que acontece? Nós sabemos que esta hierarquia espiritual ela é tão fascinante na vida espiritual. Aqui no nosso mundo, não. No nosso mundo terrestre, nem sempre o mais evoluído, o mais amadurecido, em termos morais, espirituais, intelectuais, necessariamente ele será aquele que vai permitir que nós possamos receber tais instruções, tais orientações. Aqui no nosso mundo é muito difícil, porque o corpo físico, com a rigidez do corpo físico, a nossa aura, o nosso halo vital, ele fica ocultado. Vocês observam, a minha pessoa não dá para perceber a minha aura, só o vidente, é claro, são exceções. Então, o que nós visualizamos é a rigidez do corpo físico. Esta rigidez, essa imagem do corpo físico, ela oculta as nossas intenções, o nosso histórico vibratório, as nossas vidas passadas. Já na vida espiritual, não há como. O espírito, o perispírito, a aura, as emanações do perispírito representam a nossa identidade. Nós somos aquilo que nós criamos e pensamos. Então, por isso que é importante ponderarmos sempre, analisar os fatos da vida, as relações que nós temos com as pessoas, para que o nosso ato de fé possa ser um ato de razão e não somente de emoção. E lembro que o nosso Jesus Cristo, em seu Evangelho, os amigos devem lembrar, aquela passagem em que é um fato, não é uma parábola, é um acontecimento da vida do Cristo, encontra-se, eu acredito que Lucas, talvez em capítulo 5, acho que do versículo 1 a 11, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, está no Evangelho do Mestre. É a pesca maravilhosa. Vocês lembram da pesca maravilhosa, milagrosa, em que existe o fato e também existe o símbolo. Jesus, ele, acompanhado com uma multidão, eis aí o primeiro símbolo, né? A luz, ela atrai todos nós que somos necessitados. E o Messias, ele fica à frente a 2 barcos. Um é de Pedro e o outro dos demais discípulos pescadores. Jesus se aproxima e entra no barco de Pedro, segundo as Escrituras. Quando Jesus entra no barco de Pedro, Pedro diz o seguinte: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos peixe. E Jesus observa aquele homem profundo de beleza espiritual, que é o apóstolo Pedro, e diz o seguinte: Pedro, vamos para as águas mais profundas e lança a rede. Eu vou repetir, porque existe o fato, existe também os símbolos que norteiam a vida do Messias. E estes símbolos conversam conosco.
estão dialogando agora conosco, dizendo algo para as nossas profundezas, em que nós necessitamos desse alimento chamado Cristo, que é o pão da vida, segundo o Evangelho de João. Ele diz o seguinte: sim, Paulo. Questão 274, pode? Segura aí, Paulo, segura aí. Tá, rapidinho. okay. Rapidinho. E já agradeço, mas aguarda que eu já vou lhe dar a bela voz que você tem para ouvirmos essa questão 274. Mas é só completar essa passagem da vida do Messias, que tem a ver com os mentores, os orientadores da nossa vida. E aí o nosso Jesus diz o seguinte para o Pedro, entra no barco dele e diz o seguinte: Pedro, sai e vamos para as águas mais profundas. Pedro ouve isso. Pedro estava limpando as redes. Vocês sabem que a rede de pesca, se não limpar, ela apodrece para o dia seguinte. E é um instrumento de trabalho para os pescadores. Esse ato de limpar tem um outro símbolo profundo, que o discípulo ele deve sempre buscar a sua higiene mental. Ele deve sempre buscar essa limpeza de natureza moral, o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento. Então, a rede ela tem essa utilidade, esse símbolo. A gente sempre procura em nossas mentes, em nossa formação espiritual, essa higiene, essa necessidade de estarmos aptos ao conhecimento e preparados para a nossa própria santificação. E o Pedro diz o seguinte: mestre, já que o Senhor te diz, vamos, então, para as águas profundas, vamos pescar e vamos lançar redes. Segundo ensinamento, a obediência, noção de hierarquia. A gente tem que perceber o seguinte: se a nossa intuição percebe que nós estamos diante de um espírito superior, sábio, devemos, de alguma forma, aprender. Mas você só aprende quando obedece à tua condição de aprendiz. Se você se coloca como aprendiz, é porque você está querendo aprender e, por sua vez, você está obedecendo. Aquela conjuntura, me coloco como aprendiz diante de um professor da vida. E Pedro se colocou desta forma. E Pedro aceitou Jesus como orientador da sua vida. Eis a questão do mentor. Bom, o Messias, Pedro e os demais apóstolos saem com o barco e eles vão para as águas profundas. Águas profundas, literalmente, estão lá no oceano da vida, pescando. Simbolicamente dizendo, águas profundas estão mergulhando em si mesmo para encontrar esse Cristo que promete a vida em abundância, não somente material, mas a vida em abundância, em virtudes, em consolações em si mesmo. E aquela pesca tornou-se algo extraordinário. Segundo as Escrituras, de forma factual, literalmente, a pesca acontece. As redes chegam a romper. Olha que coisa incrível. O Cristo ele pode fazer isso em nossas vidas. Isto é, ele vai alcançar as sabedorias, os meios, as qualidades, a luz que precisamos para que possamos expandir essa angelitude que está adormecida. Nós temos uma condição de seres angelicais que despertando a cada encarnação. E Pedro fica fascinado, retorna, e Jesus fala algo profundo para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, irei fazer agora você um pescador de homens. Pedro vai se tornar agora um pescador de homens. Isso tem um significado profundo. Por quê? Pedro sai da condição de natureza corporal, ele deixou de priorizar somente a vida material e passou a priorizar a sua natureza espiritual. Isto é a vitória do espírito sobre a matéria. Tanto é que isso lhe dá coragem, no final da vida do apóstolo Pedro, de não se igualar ao mestre na crucificação. Ele pede que seja crucificado de cabeça para baixo. Vocês lembram desse fato? Porque o Pedro sai da condição de um pescador, isto é, a pesca ela tem o simbolismo da vida material. A vida material ela é necessária, é um processo educativo, precisamos.
mas ela não é um destino de cada um de nós, ela é uma transição. Uma vez que eu estou transitando na vida material, eu não posso priorizar o que é transitório, porque há uma incoerência nisso. Como é que eu vou priorizar o que é transitório? Só posso priorizar o que é eterno. Concordam, amigos? Então, quando Jesus fala que vou fazer você de um pescador de homens, Jesus está convidando pelo seguinte, e está convidando todos nós. Saiam da condição de buscadores somente da vida material e sejam vocês buscadores da vida espiritual. Saiam da natureza material corporal e ingressam, penetram moralmente, espiritualmente pelo pensamento na sua natureza espiritual. E quando todos retornam dessa pesca, está lá na Escritura, todos abandonam os barcos, os peixes e seguem a Jesus, porque ele é a nossa água viva. E ele representa o maior mentor que nós temos. Se na série André Luiz, nos livros, existem diversos mentores, o nosso mentor maior é o Cristo, porque esse sim é o amigo invisível que nós podemos conversar pela oração, recorrer no seu refúgio espiritual, porque a aura do Cristo embala, envolve todo o planeta Terra. Ele está aqui, o Cristo encontra-se na residência de cada um que está me ouvindo. Por isso que a oração é o elo que nós temos com o Messias. Amigo Paulo, pode ler a questão, por gentileza? Desculpa aí essa demora, Paulo. Não, essa demora é para trazer ensinamentos para a gente. Estamos juntos, Paulo. Pois não. Essa questão 274 é muito importante. Mas antes, os discípulos eles têm que ter virtudes também. Sim. E as 3 virtudes do discípulo são a devoção e a dedicação ao mestre, a investigação através de uma busca e de uma experiência para constatar aquilo como verdade, e através do serviço desinteressado, compartilhando com os irmãos aquilo que a gente está aprendendo. Perfeito. Muito bom. E na 274, Livro dos Espíritos, capítulo 6º, da parte 2ª, Relações de além-túmulo. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes, e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral. Vou soletrar: irresistível. E aqui tem a questão 274A, que Kardec ainda vai mais uma vez. E aí ele pergunta: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Ou seja, um irmãozinho mais infeliz, que a gente chama de obsessor, né? Ele pode fazer alguma coisa? E a espiritualidade simplesmente diz: eu disse irresistível. Muito bom. Muito bom, Paulo. É isso aí. Agradeço, Paulo, pela tua boa leitura e a emoção que você traz, né? Você traz aí um conteúdo de fé na doutrina. Isso é muito bom. É alimentador te ouvir, Paulo. Então, amigos, a leitura do nosso querido Paulo, lendo a 274 do Livro dos Espíritos, e aí tem A que complementa, torna-se claro essa relação irresistível que ela, além de ser presencial, ela é magnética.
não sei se os amigos lembram uma passagem da vida do senador romano Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Vocês devem lembrar que foi uma passagem muito marcante. Eu não me lembro agora o capítulo, peço até desculpas, né? Mas o nosso Emanuel, nessa encarnação do senador romano, ele teve a Lívia como a sua esposa, que é um espírito grandioso, a Marte, a Santa Lívia, uma Marte, né? E vocês devem lembrar que a Flávia, filha desse casal, adquiriu a lepra. Vocês lembram dessa parte que tem meu livro, naturalmente, né? E a Flávia, ao adquirir a lepra, a Lívia pede ao Públio, senador romano, que pudesse ir ao encontro de Jesus para poder pedir a cura, né, da própria filha. E a Lívia é um espírito grandioso e o próprio Mestre Jesus, ele, de alguma forma, possibilita essa cura. Mas o que me tocou muito, não sei se vocês lembram, que quando o senador romano, isso no primeiro século da era cristã, ali acho que na Judéia, na antiga Palestina, ele sai da residência dele, buscando Jesus. Kátia, eu não estou te ouvindo, se quiser falar algo. Não, pode falar, para acrescentar, Kátia. É bom, porque você me ajuda na memória, só que eu não estou lhe ouvindo. Se quiser abrir o áudio, abre o áudio, Kátia. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo a Kátia. O áudio dela, Paulo, tá sem o áudio, né? Pronto, agora já estou com o áudio. Não, você está falando, eu estou relembrando essa passagem, né? Legal. O senador, ele próprio foi buscar Jesus para curar a filha dele. Isso aí. Teve que fazer isso de uma forma escondida. Isso, perfeito. Comprometido, né? Que Jesus não era nada. Então, ele, através da fé de Lívia, que acreditava, inclusive até ajudou muito Jesus financeiramente, doando muitas coisas. Existem passagens falando sobre isso, que ela tinha muita fé, e tanto que morreu do jeito que morreu, né? Aham. E ele próprio foi atrás de Jesus. Então, assim, eu fico relembrando, dizendo, meu Deus, como ainda tem tantos que podem negar, né? Com tanta verdade ainda, né? Mas é isso. Continua, desculpa. Não, muito bom. Esse acréscimo é maravilhoso. Agradeço. E aí, quando o nosso Emanuel, na encarnação do Públio Lentulus, ele estava lá, senador romano, ele está sentadinho no banco, vocês devem lembrar que o que parece que ele se desdobrou, alguns dizem, pela interpretação, que ele se desdobrou, outros falam que simplesmente não houve desdobramento. Jesus se materializa ali, está presente. Mas vamos considerar o seguinte: ele se desdobrou, saiu do corpo, de alguma forma houve o contato com o desdobramento ou não, Jesus esteve ali frente ao senador. Vocês lembram que quando Jesus ele começa a andar ao encontro do senador romano, o senador já estava ajoelhado perante a Jesus. Vocês lembram disso? É a resposta da questão 274 do Livro dos Espíritos. A relação é irresistível. O senador romano não acredita, naquela época, não acreditava em Jesus, acreditava nas águias romanas, poder de Roma. Mas, mesmo assim, o magnetismo de Jesus gerou nos instintos do perispírito do senador romano, nos seus átomos, um reconhecimento de santidade. E já estava ajoelhado, mesmo não querendo. Vocês lembram disso? Isso é fascinante. Literalmente, é a resposta da questão 274. Realmente, essa ascendência, essa influência, essa proximidade do espírito superior coloca todos nós numa relação irresistível. Isto é, o superior influencia aquele que ainda está para crescer. E existe também uma questão, na realidade é um item, não sei se o Paulo pode resgatar no Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, acho que é 111 ou 112, que na resposta fala sobre o espírito puro. E a orientação sobre o espírito puro, a classificação, diz o seguinte: o espírito puro, ele é próximo disso, os amigos, porque não dá para poder resgatar em memória, mas diz o seguinte: o espírito puro se consagra, é reconhecido, quando não há nenhuma influência da matéria, isto é, nenhuma influência da matéria. A pureza do espírito é estabelecida assim. Quando o espírito chega a essa pureza, espírito puro,
é porque já não há nenhuma influência da matéria. Isso é interessante, que quando avançamos, quando nós conseguimos ganhar vida interior através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ganhamos também outras percepções. Conseguiu localizar, Paulo, esse item 112? Eu não estou te ouvindo, Paulo. Você me ajuda com o capítulo e a parte segunda, parte primeira? Não, eu já não consigo gravar a parte primeira, eu falo assim, 112 capítulo somente. 1, Paulo. Capítulo 1, do livro 2. Geralmente eu vou pela questão direto, eu não vou pelo índice, não. Eu jogo na questão, 112. E é interessante. A matéria é nula. A Gleide aí, ô Gleide. Oi. Então, oi, amiga. Tudo bem, amiga? Que bom te ver. Então, esse item 112, na sua resposta, diz que o espírito puro ele é reconhecido quando não há nenhuma influência da matéria. Isso é interessante, porque o espírito puro é o ápice da nossa evolução. Claro, do espírito puro ele avança mais para o infinito. Então, quando avançamos, a matéria influencia menos no nosso mundo mental, no nosso psiquismo. Pois não, Paulo? Primeira ordem, espíritos puros, questão 112. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. 113, primeira classe ou classe única. Segue? Não, segue não, Paulo, está ótimo. Eu já percebi a hierarquia desse mundo infinito. A gente tem uma ideia, uma dimensão, que o espírito puro, ele representa a superioridade dele, é estabelecida quando não existe nenhuma influência da matéria. E é complexo entender isso, porque a gente se sente matéria, não é isso? Nós visualizamos o nosso corpo o tempo todo, imaginamos que somos corpos físicos. O espírito puro ele já não tem essa influência nenhuma de corpo físico, nenhuma relação material no sentido que nós consagramos e nos apegamos. Então, quando nós avançamos, nós, de alguma forma, vivemos literalmente amigos e amigas. Quando nós avançamos nessa possível pureza que há de acontecer daqui a algum tempo, talvez milhões de anos, se tornarmos espírito puro, mas nós já podemos viver algo profundo, lembrando uma das cartas de Paulo de Tarso. Vocês devem lembrar. Paulo diz o seguinte: dia após dia morro. Então, quando nós deixamos esse mundo material, deixamos no sentido de evitar apegos, evitar de vivermos algumas situações vulneráveis, de tornar o mundo material corporal absoluto. Eis aí o equívoco, a ilusão dos suicidas, porque eles resumiram o seu psiquismo em sua mente que o mundo material é absoluto. É um grande erro, porque se você dá um valor absoluto ao mundo material, ao mundo transitório, você cria a chamada fatalidade, que é outro perigo. Nada no mundo material é absoluto. Nada no mundo material é fatal. Tudo aqui se transforma. E aí eu faço da minha voz a voz da orientadora Dona Laura. Vocês lembram a Laura no livro Nosso Lar? Ela fala algo que quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu tenho que meditar. Parei tudo em minha vida e meditei. Ela falou sobre o princípio de sequência. Vocês lembram disso? Princípio de sequência. É um aprendizado profundo, meus amigos e minhas amigas. Porque a Dona Laura, outra mentora, outra orientadora, ela diz o seguinte: pelo princípio de sequência, teremos que viver a lei do progresso prevista no livro dos Espíritos, a lei do trabalho, retorno para a vida espiritual,
retorno para a vida material, princípio de sequência. Então, quando nós aceitamos esses princípios, em que a dona Laura e outros irmãos orientam os nossos corações, a etapa seguinte é a etapa que eu vou viver. Quando eu nasci, era filho, amparado por meus pais. Cresci, passei a ter filhos. O amparo dos meus pais deixaram de existir materialmente falando. O afeto continua, é claro. Agora sou pai, tenho filhos. Meus filhos cresceram. Deixei de ser pai, passei a ser avô. Olha o princípio de sequência. Se eu não entender, se eu não meditar a respeito dessas sequências da vida, eu vou me fixar mentalmente, vou gerar uma monoideia, uma cristalização mental no passado. E eu não avanço. Não cresço, não consigo crescer. Pois não, amigo Paulo, você levantou a mão. Estou aprendendo, Paulo. E aí a gente junta com um químico do século XX, chamado Lavoisier, que falou que nada se cria, tudo se transforma. Perfeito. Muito bom. Tá gabaritando, hein, Paulo? Tá mandando, hein? É ciência, filosofia e religião. Muito bom. Mandou bem, gabaritou, hein? Então é o seguinte, o nosso amigo Paulo traz aí essa orientação, que tudo é uma transformação, e os mentores de André Luiz, eles convidam todos nós a vivermos isso. Você sabe que existe uma outra mentora, amigos e amigas, também fascinante. Gostaria de apresentar para vocês, olha, apresentar no bom sentido. Quem sou eu para apresentar a mentora, né? Eu digo apresentar no sentido de leitura, né? Vocês já viram falar da Matilde no livro Libertação? Alguém já ouviu falar na Matilde? Muito bom. O pessoal aqui está lendo, hein? Está gabaritando também. A Matilde, mãe do Gregório, ela, sabemos todos nós, através do Gúbio, que foi o mentor que conduziu um agrupamento de espíritos para poder ajudar o próprio Gregório, mas ajudou tantos outros no caminho, vocês devem lembrar, ajudou o Amaral, ajudou tantos outros, enfim. Mas eu gostaria de trazer um pensamento da mentora Matilde. Esse pensamento é encantador, porque é uma iniciação espiritual. Ficou difícil a sua vida? Pensa na Matilde, nesse pensamento que eu já vou falar. Eu estou desanimado? Pensa na Matilde, nesse pensamento que eu já vou falar. Então, a Matilde pode nos ajudar nessa tarde de hoje. Pode sim. Segundo a Matilde, no livro Libertação, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Dr. André Luiz, ela diz o seguinte: aprendam a 3S. Olha o que ela fala. Aprendam a suar. Primeiro, lei do esforço. Sangrar. Aprender a viver a sua prova, superando ela ativamente. Terceiro S, em silêncio, sem lamentações. Nós não somos vítimas daquele processo. Nós somos pessoas que estão tentando superar aquele processo. E nós estamos recapitulando um velho capítulo que ainda visita a nossa casa mental. Deixamos no passado um grande amor em lágrimas. Deixamos no passado um filho que nós não reconhecemos afetivamente. Deixamos no passado comunidades sem o pão, na escassez. Então, esse retorno, ele reaparece. Pode ser de forma atenuada, suavizada ou agravada, dependendo da nossa reação. E vem a Matilde, a mentora do livro Libertação, que diz: aprenda a suar, a sangrar, em silêncio. Guardem esses 3 S's. Pode salvar sua encarnação. Fala, amigo Paulo, eu aprendi. Teu Deus está levantado, Paulo. Pode falar, amigo Paulo. Carmélio, a Matilde era francesa, que ela devia falar bonsoir, né? Olha, esse é o nosso Paulo. Esse é o Paulo. Olha, Paulo, essas questões assim... mas, enfim. Então, mas a nossa Matilde, ela, ao colocar isso, ela também tem um pensamento importante. Parece que está no capítulo 7º do livro Libertação, que é também uma grande mentora, e ela diz que... não, olha só o que a Matilde diz, hein?
não basta desejar, é necessário direcionar o nosso desejo para o bem. Isso evita muitas paixões. Essa orientação da Matilde, que ela fala que não basta desejar, é necessário direcionar o nosso desejo para o bem. Porque às vezes nós desejamos aquilo que vai nos levar às cinzas. Nós desejamos sem a preocupação de ajustar tal desejo, que pode ser legítimo, com as leis divinas. E trazendo ainda mais o exemplo de uma outra mentora, não sei se vocês já leram o livro No Mundo Maior, da Célia André Luiz? Alguém já leu aí? Beleza, pessoal. Olha, recomendo, Kátia. Não, Kátia, muito bom. Livro No Mundo Maior. Psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Ali temos o orientador Calderaro, time grande, Calderaro. E existe ali uma mentora, gostaria de apresentar aos amigos, chamado Cipriana. Vocês lembram da Cipriana? Ela está no capítulo Poder do Amor. Capítulo Poder do Amor. A Cipriana é um espírito grandioso, uma mentora. Vocês terem uma ideia, Calderaro e André Luiz estava tentando conciliar 2 espíritos que estavam em litígio, em guerra. Era o obsessor e o obsidiado. O obsidiado matou o irmão que estava encarnado com ele, contemporâneo, e esse irmão, ao desencarnar, tornou-se obsessor, não perdoou o seu homicida. E está obsidiando ele o tempo todo. E André Luiz de Calderaro resolvem, ambos, a desdobrar, retirar o obsidiado do corpo físico através do sono e levar esse obsidiado a um diálogo com o seu obsessor. Eles não conseguiram através do diálogo. Vocês sabem, amigos, o que o Calderaro falou para André Luiz? Falou o seguinte: André, nós só sabemos, mas existe uma irmã que, além de saber, ela já ama. Ela já tem a grande fraternidade no seu coração. Perceber a noção de hierarquia espiritual? Lembra um pouco a questão 274 do Livro dos Espíritos? Porque, às vezes, nós só sabemos. E vocês sabem a diferença do doutrinador e aquele que já está evangelizado? Vocês sabem a diferença? Essa diferença, essa análise, encontra-se no livro Consolador de Emmanuel, que recomendo para a leitura. Livro Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Segundo Emmanuel, diz o seguinte: o doutrinador, ele é um estudioso e ele sabe. O evangelizador, ele, além de ser estudioso e sabe, ele sente e vibra o Cristo. Vou repetir, porque existem diferenças daquele que é doutrinador e evangelizador. O doutrinador, ele estuda e sabe, que já é coisa pra caramba, já é um grande avanço. Agora, a diferença do evangelizador, que ele soma esses valores do saber, do estudar, mas ele sente e vibra o Cristo. E a Cipriana, outra mentora que quer conhecer vocês, visitem ela no capítulo Poder do Amor do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico. Visitem ela. Ela diz o seguinte: ela entra num ambiente em que existem 2 litígios, que é o obsessor e o obsidiado. Calderaro e André Luiz não conseguiram conciliar aqueles irmãos, porque eles só sabem. Eis a diferença aí do doutrinador para o evangelizador. A Cipriana já está evangelizada, então ela tem a capacidade de gerar magnetismo, porque ela sente e vibra o Senhor Jesus, o Cristo. E ela, ao entrar... Amigo Paulo, levantou o dedo, Paulo? Paulo levantou o dedo, gente, um momento. Amigo Paulo, fica à vontade. Você é o chefe do terreiro, Paulo. Pode ficar à vontade. Olha, tem o doutrinador, tem o evangelizador e tem o dialogador. Interessante, pois não? Muito bom. É aquele que usa o conhecimento com amor. É isso aí. Perfeito, Paulo. É
é uma inclusão interessante, muito pertinente. Dialogar com o amor é a diferença da nossa vida, né? Quem dera se eu pudesse aprender isso na minha adolescência. Eu neguei muitos diálogos, né? Tanto é que, em função disso, Deus mandou uma sogra para mim, que agora estou aprendendo a dialogar. Estou brincando, gente, estou brincando. Mas voltando ao normal. Claro, estou brincando. Essa é a sogra que tem. Você, É verdade. essa é a Eu sogra. concordo, Pedro. Cada um tem a sogra que tem. Pedro, numa dessa eu vou chorar, hein? Eu quero consolo, eu não quero choro. Eu mereço isso, Cleiton? Não, você merece muito mais, meu filho. Preste atenção, Carmelo. Eu só vou repetir uma frase que você colocou no livro, quer dizer, você não, que está no livro, né, que você citou lá no Mundo Maior, que é a seguinte: Irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal. Nossa, pode repetir. A Cleide, gente, a Cleide acabou de conhecer a Cipriana, visitou a Cipriana, hein? Cleide, repete aí. Repete, porque isso é gabarito, o pessoal precisa ouvir. Repete aí. A irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Vocês ouviram, meus amigos e minhas amigas? Olha a importância do estudo da doutrina espírita. Nós estamos diante de hierarquias espirituais. O Calderaro, ele sabe, André Luiz também sabe, mas a mentora Cipriana, ela é portadora desse profundo amor, que já gera magnetismo, então ela já sente e vibra o Cristo. E ela, ao entrar naquele ambiente, não sei se vocês lembram destas páginas do livro No Mundo Maior, ela está toda iluminada. André Luiz instintivamente teve vontade, e aí a resposta da parte final da questão, Paulo, 274, é uma relação irresistível, uma influência irresistível. O André Luiz teve vontade de pegar a mão dela e beijar, porque ela estava toda iluminada. Olha só a beleza da literatura espírita. E ela entra, ela toda iluminada, aproxima os dois irmãos que estão em litígio, ela abraça, os dois adormecem. Acreditem nisso. Adormecem nos braços do magnetismo do amor. Essa é a irmã Cipriana. Pois não, Paulo? E aí a gente entende, né? Porque os espíritos, naquela ocasião, quando Jesus se aproximava, eles saíam correndo, eles tinham medo daquela luz, eles não sabiam o que era aquilo. Uhum. É Jesus, verdade. com poucos, falou, né? O magnetismo do mestre é o magnetismo do Cristo, né? E levantou a mão aí, alguém levantou a mão. O Hernandes. Agora eu aprendi, mas foi rápido. Começa com H o nome. Alguém levantou. Hernandes? Fala, Hernandes. Acho que o Hernandes Eu aprendi, Paulo, viu? Custou, mas aprendi. Alguém pode falar, Hernandes. Se quiser Muito falar. Boa tarde para todos. Ô, meu amigo, tudo bem? Fica à vontade, Hernandes. Pois não? Deixa eu entrar nessa aulazinha que você está dando aí agora. Não. É um bate-papo, Hernandes. Quem dera, estamos juntos, fica à vontade. Não estou com elogio barato, não, porque eu aprendi uma coisa aí agora, prestei atenção, uma coisa fundamental. O falou no doutrinador e no evangelizador. Sim. É um salto muito grande você ser um médico, doutrinador comum, para se transformar num evangelizador. É verdade. Mas há um meio termo. Eu trabalho nesta área e certa vez eu falei a um espírito galáctico, você na escuridão, não sei o que, tarará e tal. E ele para mim, eu estou na escuridão. E você? Onde está? Eu não estava esperando aquela resposta, aquela restrição dele. Como se eu estivesse na luz. Ele sabia que eu não estava e eu também sabia que não. A partir dali, eu comecei a rever todo o trabalho de chamado doutrinador, todo. Perfeito. E passei, eu não tenho o termo ainda, eu passei a me igualar ao espírito. Eu não falo mais você, eu falo nós, na situação tal de declínio, escuridão, etc, etc e tal. E chegamos ali a um esforço de resgate, não do espírito. Ali todo mundo tem que ser resgatado. O paciente material que vai, o paciente espiritual, o próprio espírito e, sobretudo, nós, médiuns.
Então, isso que você falou aí é muito importante aos médiuns que trabalhem nessa área, que nós, daí para ser evangelizador é um salto muito grande, as pernas não alcançam, a minha não alcançam. Você sabe, evangelho agora. Evangelizar tem que dar o exemplo, não só a palavra, tem que dar o exemplo. Perfeito. Sintetizando, eu colocaria aí um meio termo entre doutrinador e evangelizador. Eu não sei a palavra que coloco, mas se ficar igual ao Espírito, pior que ele seja, nós não podemos fazer nenhum julgamento, e sim comparação. Isto aí eu tenho buscado fazer na prática e tem trazido algum resultado. E eu tenho passado isso aos colegas também. Mas você foi muito feliz nessa colocação aí. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, Hernandes. E para finalizar, agradeço as palavras do amigo Hernandes. E para finalizar, gostaria de trazer um pouco, rapidamente, finalizando mesmo, porque o horário já avançou, uma passagem da vida de João Batista. Vocês lembram do João Batista, né? Aquele que clama no deserto, né? Às vezes, a nossa vida, nós falamos para o deserto. Deserto externo e deserto interno, né? E também tem o deserto interno, quando nós negamos a vida e a abundância do Messias, do nosso Senhor Jesus. E o João Batista reconheceu essa relação hierárquica dos mentores, do superior, perante aquele que necessita. Vocês devem lembrar, o nosso João Batista, quando viu Cristo, ele falou o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vocês lembram dessa passagem? Isto é, João Batista, ao dizer, se referindo ao Cristo, ao Mestre Jesus, é necessário que ele cresça, Jesus, de nós, e o eu, isto é, o infantil em mim, diminua. Então, vamos permitir que o nosso Mestre, o herói da cruz, aquele que nos oferece água viva porque nós estamos sede, vamos oferecer ao Messias, quando aquelas noites escuras das madrugadas da nossa vida, em que o Mestre é o farol, a estrela guia, nos guiar, vamos oferecer o nosso eu, para que ele cresça em nós e eu diminua. E para completar, Paulo de Tarso diz o seguinte: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Muito agradecido, que Jesus abençoe todos vocês. Não desistam, perseverem até o final, porque os nossos protetores nos amam muito. Então, Carmélio, uma prece aí para a gente encerrar o encontro e já começar o Livro dos Espíritos. Com certeza. Essa prece será em segundos, para não atrasar mais do que já está. Vamos fechar os nossos olhos, mas lançar os nossos corações ao infinito de Deus, agradecendo pelos dirigentes deste ambiente espiritual, Itamar, Paulo e tantos outros que se consagraram às horas das suas vidas para aproximar, reunir, criar elos como redes, lembrando o Evangelho do Senhor Jesus, redes a serem lançadas no mar da vida e pescando todos nós para o conhecimento. Messias, Senhor Jesus, que possamos mentalmente, nesse momento, tocar nas suas vestes, a exemplo daquela que sangrava há 12 anos, que lhe tocou e ela foi curada. Então, nos ensina, Mestre, a caminharmos ao seu encontro, mesmo que estejamos sangrando. E ao tocar nas suas vestes, possamos sentir as virtudes que saem da sua majestade, da sua glória, da sua graça. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.